Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e olha, a gente tem que comentar sobre o Call of Duty Black Ops 7. Não vai ter aqui montagens visuais, porque eu ainda não tenho um editor bom aqui pra mostrar aqui no canal, mas já tá viralizando nas redes sociais, né, tipo, o modo campanha aí do Black Ops 7. O trailer já tinha sido um negócio muito triste, né, tipo, eles trazendo o Raul Menezes de volta, né, que é o vilão clássico do Black Ops 2. E vale lembrar, o dublador do Menezes, do Black Ops 2, morreu há alguns anos atrás, né? Tipo, 2, 3 anos, né? Então, assim, o cara morreu e você vai trazer o personagem que ele dublava de volta, né? Tipo, eu acho assim, a gente sabe que esse ano em específico tá sendo um ano de teste pro Call of Duty, porque o grande rival, né, o Battlefield, que tava um tempinho parado, voltou, né? E até agora tem sido um grande sucesso. Liderou a PSN, né, a PlayStation em vendas, né? Num mês que a gente tem que lembrar que, tipo assim, tava lançando o grande exclusivo da Sony, que é o Ghosts of Yotei, né? E muitas das vendas do Yotei é quando compra o console junto com o jogo. Tem isso. O Spider-Man também foi dessa maneira. Então, a questão que a gente coloca é, tipo, o Battlefield conseguiu uma grande semana de vendas, ele teve a melhor estreia da saga, que já teve lançamentos icônicos, e aí Call of Duty tá num teste assim, muito grande, e a gente teve nesse ano duas vezes o Black Ops 6 sendo disponível de graça por uma semana inteira, para ver se as pessoas fossem comprar. Você podia jogar multiplayer, você podia jogar, obviamente, ali o modo campanha, etc. E assim, tudo isso pra tentar, tipo assim, uma dessas semanas livres foi justamente na semana de lançamento do Battlefield e nada funcionou. E aí, isso me parece muito falta de confiança com o produto que eles iam lançar este ano. E dá pra entender por quê. E eu fico pensando assim, olhando esse jogo, né, tipo, o que a gente conseguiu já ver do modo campanha, mapas reciclados de multiplayer, uma boss fight contra um zumbi gigante, monstros, né? Cara, isso não é Call of Duty. Se você lançasse isso com talvez outro nome, sei lá, Outer Worlds 3, sei lá, entende? Ok, mas Call of Duty é um jogo militar, entende? Isso não tá. Assim, os zumbis foi uma ideia legal de multiplayer, mas não podia estar dentro da história, igual já começaram a fazer essa palhaçada no Black Ops 6, né? E cara, eu fico pensando assim, da onde saem essas ideias, né? E depois, sabe o que é o mais engraçado desse ressurgimento do Battlefield forte? Não é nenhum mérito da DICE e da EA, é demérito da Activision, porque eles vêm entregando produtos ruins, né? Olha esses últimos anos dessas sagas, né? Tipo, eles lançaram o Call of Duty Vanguard, né? Que assim, tem momentos legais, ele se beneficia de ser um jogo de Segunda Guerra Mundial. Isso sempre é bacana, você poder usar lá a M1 Grand, né? MG42, né? E assim, tem umas missões no Japão, que é legal, né? Então eles colocaram até as missões, acho que em Stalingrado também. Então, assim, tem algumas coisas que só pela ambientação de Segunda Guerra já se vende bem. Mas assim, é aquele modinho história lento, né? E assim, frase de efeito, eu me sinto como se eu estivesse vendo um daqueles filmes do Stallone dos anos 80 e 90, tipo Stallone Cobra, ou do Schwarzenegger, né? O Comando pra Matar. É muita frase de efeito, entende? Parece que não se leva a sério de verdade, num contexto que se leva muito a sério, a Segunda Guerra Mundial, entende, né? E aí tem aquele negócio, tem sempre aquele vilão genérico nazista, né? Tipo assim, ele é muito mal, ele é cruel, entende? Aí você pensa, qual é o jogo de Segunda Guerra mais famoso da saga Call of Duty? World at War. Não tem um inimigo específico, assim, um personagem. Eles começaram com isso quando eles começaram a vender histórias inventadas deles, né? Eles inventavam os personagens ali, mas dentro de um pano de fundo real, a Segunda Guerra Mundial. Aí Call of Duty 1, 2, 3, World at War, estavam tudo dentro dessa ideia de colocar esses personagens dentro de um inimigo comum que era o exército alemão, etc, ou até mesmo o exército japonês. Mas a questão é, eles começaram a fazer historinhas próprias quando fizeram Guerra Moderna e Black Ops, ok, né? Eles fizeram isso muito bem. Mas claramente há um problema muito grande de que, assim, existe um volume de lançamentos que, assim, foi sustentável na época lá, né? Eles emplacaram um monte de sucessos, né? Tipo, teve uma sequência de anos que foi Modern Warfare, World at War, Modern Warfare 2, né? Black Ops, Modern Warfare 3, cara, aí Black Ops 2, cara, era muito lançamento bom, era uma era de ouro tão grande para o Call of Duty que eles estavam conseguindo fazer lançamentos que conseguiu 500 milhões, 600 milhões, tipo, no dia de estreia. Tipo, o Call of Duty tava grande assim, isso é impensável hoje em dia, né? E aí, tipo assim, eles começaram a piorar
mas ainda assim, tipo, quando você pega esses anos 2010, que eles lançaram muitos jogos, Advanced Warfare, Infinite Warfare, foram divisivos, na estética futurista, muita gente não gostou dessa ideia, mas pelo menos era algo novo, entende, né? E pelo menos se levava mais a sério, né? E aí, tipo, eu acho que tudo começa a cair por terra, né, com o WW2, né? Porque o último jogo de Segunda Guerra era o World at War. E o World at War é um jogo pesado, né? Tipo, quando o Reznov vai lá matar os nazistas, né, que tem lá o Chernov, e não queria que ele matasse os soldados que tinham se rendido, né? Aí o Viktor Reznov joga um coquetel Molotov falando pro seu personagem, o Dmitry Petrenko, né? A pior coisa que você pode fazer é poupar o sofrimento de animais. É isso que o Reznov fazia, né? Era muito pesado, entende? Era um jogo pesadíssimo, né? E aí é um jogo ali de um grupinho super alegre de estar numa batalha dessa, né? Tipo, o cara se machuca na primeira missão e ele quer voltar antes pro combate, porque ele é empolgado de estar com os amigos. Cara, eu acho que não combina. Aí você tem que se importar lá com o seu personagem, o Daniels, porque ele tem uma esposa que você nunca viu no jogo, etc. Aí tem uma história super mal explorada dele com o irmão dele, né, cara? A verdade é, como é que eu tenho que me importar com esses caras, entende? Eu acho que é um negócio assim, tipo. Aí o Vanguard, que eu já testei aqui, é a mesma coisa. Você coloca aquele grupo, você quer construir historinha, sendo que no final tudo se resume a dar tiro, a matar nazistas. Às vezes você pode fazer as coisas mais simples, você não deixa de deixar elas complexas, né? E se você vai fazer um jogo sobre Segunda Guerra Mundial, tenha coragem de ir lá e chocar as pessoas, né? Até porque a gente não tá falando de um negócio que foi leve, né? A gente tá falando de holocausto, a gente tá falando de um monte de coisas terríveis, né? E o WW2, aquela cena final lá no campo de concentração, é uma vergonha, né? E aí eu olho pro Black Ops 7, né? Zumbis, mapas reciclados, né? Eu posso dizer o fato. Acabou a criatividade. É um momento que, assim, de falência criativa da Activision de seus estúdios. Que vai lembrar, são vários, né? Tem a Sledgehammer, Infinity Ward, a Triatech, tem um monte de estúdios, até porque é a única maneira de você sustentar uma franquia dessa no jogo lançando todo ano é ter mais de um estúdio. Ninguém vai conseguir fazer um mega jogo de um ano pro outro, assim, sem ser uma cópia um do outro. Vide NBA, o EA, entende? O UFC. O jogo é tudo uma cópia um do ano pro outro, porque não tem tempo de lançar um jogo novo, totalmente novo em um ano. Então, cara, olhando pra isso aqui, tipo, olhando pra o Call of Duty Black Ops 7, né? Ele só reafirma o óbvio, né? Call of Duty hoje, né, tipo, é criativamente nulo. E aí vive de multiplayer, só que o momento cansa, né? Tipo, você fica assim, eu já joguei esse jogo antes, né? Por que eu tô comprando um jogo novo pra jogar multiplayer se eu posso fazer isso no jogo anterior ou no jogo antes disso, entende? É isso que as pessoas têm que parar pra pensar, né? E hoje a gente tá vendo isso, né? Tipo, ok, ainda deve vender muito porque é Call of Duty, ainda é uma marca muito grande dentro do mundo dos games, mas o estrago tá sendo feito, né? Tipo, eles estão perdendo espaço e no final a DICE, que faz o Battlefield, né? Tipo, para pra pensar que o grande acerto da DICE em todos esses anos foi o Battlefield 1, né? Tipo, foi o jogo mais fantástico que eles lançaram, que pra mim foi o único jogo que eles tinham lançado, assim, que trazia assim, cara, isso aqui talvez possa ser mais do que um Call of Duty, entende, né? Ok que os multiplayer é um conceito diferente muito interessante, né, que o Battlefield tem, mas para pra pensar assim, que o aspecto visual, o impacto, né, e até um tema diferente, né, cara, foi bem interessante o que a DICE fez ali, só que eles pisaram na bola nos jogos seguintes, né, Battlefield 5 muito mais pelo marketing, né, tipo, o marketing do jogo foi uma tragédia, e o Battlefield 2042 foi um flop, né, tipo, até teve lá os seus usuários, etc, mas foi menos do que os outros dois, né, e assim, eles não lançaram nada desde o Battlefield 2042, só que a Activision fez trabalho pra eles, lançaram jogos poucos. O MW3 era uma DLC que eles transformaram em um jogo. Eles fizeram um jogo que a campanha, sei lá, 4 ou 5 horas, curtíssima. E aí, o jogo todo reciclado, todo mal escrito, um negócio nojento, né? E aí, assim, né, tipo, jogos ruins vão consumir a imagem da empresa, né? O Black Ops 6 foi aceitável, mas, assim, esse daí, o 7, é um negócio inacreditável, né? Tipo, é o tipo de coisa que você fica pensando e fala, né? Onde você quer chegar com isso? Da onde isso vai parar, né? Tipo, e jogo ruim é difícil de dar sequência, né? E eu acho que tá na hora da Activision fazer o seguinte, né? Relaxar, dar um tempinho extra pra, assim, lançar o jogo seguinte, cria uma história legal.
original, porque já tá meio chato ficar fazendo remake das histórias antigas, e lançaram tanta coisa que eles não conseguem criar algo novo, né? Pra pensar, tipo, estão trazendo o Raul Menezes de volta, tipo, o dublador do personagem morreu, tipo, que dublou ele lá no Call of Duty Black Ops 2, entende? Por que você tá trazendo esse cara de volta? Parece um desespero pra apelar pra nostalgia, de obviamente um dos títulos mais famosos da saga, que é o Black Ops 2, etc. É que assim, acho que eles não podem chamar o Gary Oldman de volta pra fazer o Res 9, né? Acho que não tem paciência pra fazer isso mais, né? Agora, a verdade é que assim, tá feia a situação do Call of Duty. É um jogo ruim, entende? E tem muita gente que joga, assim, querendo jogar o modo campanha, né? Tipo, muita gente gostava da campanha e foi o modo campanha que ajudou a fazer Call of Duty muito gigante, entende? São os personagens marcantes. Se isso não fosse verdade, eles não estariam usando o Menezes no trailer do jogo, entende? Então, assim, o modo campanha vende muito, né? E no final, esse modo campanha não parece Call of Duty. Parece que Call of Duty se perdeu, tanto do ponto de vista criativo como de identidade. A minha pergunta fica, né? O que eles querem agora, né? Tipo, qual o estrago que esse jogo pode causar? Já, assim, já os outros já também fizeram, entende? Será que eles estão abrindo mais caminho para o Battlefield começar a crescer e tomar esse mercado? E olha, o Battlefield 6 ele é fantástico, talvez graficamente para o multiplayer, mas a modo campanha é qualquer porcaria, né? Tipo, e vamos ser sinceros, né? Battlefield não é lá uma aula também de modo campanha, etc. Tem algumas historinhas lá do Battlefield 1 e do 5 que é legais, mas assim, principalmente o último Tiger é sensacional, né? Mas a gente sabe que Battlefield nunca conseguiu montar muitos personagens marcantes, né? Isso é verdade. Então, vamos ver agora, né? Tipo, o que vai acontecer, mas o que a gente vai ter de recepção desse Black Ops 7, né? Se as vendas vão ser boas ou não, porque, sinceramente, que jogo, assim, é um negócio que você fica pensando, o que é isso, né? O que eles fizeram com essa saga, entende? A saga parece ter se perdido completamente, mas pra mim é nítido, né? É uma falência criativa da Activision em seus estúdios. Os caras não conseguem trazer nada de novo e nada de original e se perderam completamente no personagem dos remakes, né? E de tentar surpreender o público com esse negócio de boss fight de zumbi, cara. Isso já foi uma merda no Black Ops 6 e os caras levaram pra outro nível agora no Black Ops 7. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.